Ó, uma coisa que a gente não pode dizer a respeito da Marvel é que eles não tentam inovar. Casa das Ideias está sempre tentando trazer uma novidade, um elemento diferente para as histórias, e mesmo quando não dá certo, pelo menos valeu a tentativa. Acho que tem que tentar, concorda? Mas em alguns casos, essas tentativas são realmente ruins, mas ruim que dói, ok? E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos lá. Peter aqui! Desde a Era de Prata dos quadrinhos, né, quando a Marvel começou a ficar grande, concorrer de fato com a DC, o pessoal por lá focou em qualidade e variedade. Ninguém queria ser uma cópia da DC, da distinta concorrência, e nem de si próprio. E é por isso que até hoje a Marvel vive mudando elementos e criando novos universos. É cultural da empresa, entende? Mas é claro que não dá pra acertar em todos. Todas essas mudanças é muito difícil acertar todos 100%. Na real, eu diria que o número de erros é muito maior do que o de acertos. E fica aí de aprendizado pra todo mundo, inclusive pra nós, né, que a gente tenta acompanhar todas essas novidades que a Marvel lança. Você quer exemplo? Separei pra vocês agora, se liga! Ciclo de eventos. Eventos e crossovers nem sempre precisam ser acontecimentos que afetam todo o universo, mas a Marvel definiu há alguns anos um ciclo de eventos que funcionava exatamente dessa forma. Começou lá em House of M, né, a Dinastia M, e a partir dali cada acontecimento dentro do universo Marvel era uma coisa sempre gigante, catastrófica, que já emendava um arco no outro, que é loucura. Acontece que é claro que isso não se sustentou por muito tempo e eles foram obrigados a mudar a estrutura do ciclo de eventos. Hoje nem sempre eles são bombásticos, mas seguem aí firmes e fortes, aos trancos e barrancos, mais adaptados a uma realidade mais viável. Marvel Ultimate. Os anos 90 foram duros pra Marvel, já trouxe pra vocês aqui a quantidade de dificuldade que a Marvel passou nesses anos, nessa década dos anos 90. E aí quando chegou os anos 2000, eles fizeram uma tentativa de voltar aos bons tempos. Todo o universo foi rebutado e eles convidaram os grandes nomes dos roteiros e desenhos daquela época para criar esse novo universo batizado de Ultimate. Algumas histórias de origem foram mudadas, a pegada era mais séria, sabe, mais adulta, e de início o sucesso foi realmente grande. Eu gostava pra caramba, eu lia tudo. Só que os anos passaram e alguns artistas e escritores menos experientes foram colocados no Ultimate para seguir em frente, né, com o projeto. Aí todo mundo perdeu a mão, lógico, todo mundo. Algumas histórias do Ultimate são motivo de vergonha pra Marvel hoje. E ele tá lá, quieto, intacto, sabe, meio abandonado pela editora. Melhor assim? Talvez não sei dizer. Era de X. Não é sempre que a Marvel foca no multiverso. E assim como todas as outras tentativas, às vezes dá certo, às vezes não. Lógico. Os X-Men, galera, os X-Men são algumas das maiores vítimas dos experimentos da Marvel. E foi assim que surgiu Era de X. Uma reformulação dos X-Men em outra realidade que simplesmente não agradou. A ideia qual era? Era fazer uma conexão com a Era do Apocalipse, como se ela nunca tivesse existido. Teria sido uma coisa boa, mas o resultado foi bem abaixo do esperado. O problema é que a Era de X abriu precedente para algumas outras experiências com os X-Men. Todas elas bem problemáticas, complicadas pra caramba. Dá uma olhada nessa, por exemplo. Era Krakoa. Recentemente rolou chamada Era Krakoa nos X-Men, que foi quando eles criaram a primeira nação, o primeiro país realmente mutante. Ficava situado na ilha de Krakoa, a ilha viva. Aquela ilha é viva, ok? É um organismo vivo. Então ali eles finalmente teriam condições de viver bem, de negociar com outros países. Aquilo tudo que o Magneto sempre sonhou. Tanto que essa época era comandada por ele. Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas logo no primeiro evento desse arco, o Jonathan Hickman, um dos maiores quadrinistas ligados aos X-Men, saiu da revista. Daí pra frente foi só pra trás, perderam a mão completamente. E que tinha tudo pra ser um grande ressurgimento, um dos melhores momentos de toda a história dos X-Men, simplesmente entrou pra história com mais uma tentativa falha da Marvel de causar mudanças realmente grandes no universo principal da editora e com heróis importantes, como é a galera do Professor X, entende? Dizimação dos mutantes. Mas nada disso que eu falei até agora, galera, chega perto da treta que foi House of M. Uma história, né, onde a Feiticeira Escarlate perde o controle dos poderes, altera a realidade, e no meio desse caos todo ela diz a famosa frase No More Mutants, né, sem mais mutantes. E aí, com isso, ela recria o mundo de uma forma que a grande maioria dos mutantes simplesmente perdeu os poderes, deixa de existir. Eles não existem mais. Agora, fala sério, dá pra imaginar um universo Marvel onde os X-Men simplesmente nunca existiram? Eu sei, Kevin Feige deve estar pensando, eu conheço, Pedro. Mas não dá, né? Isso foi tão absurdo que, obviamente, as revistas dos X-Men tiveram uma queda nas vendas drásticas. E aí, logo, eles tiveram que rever essa ideia e os mutantes foram quase forçados a voltar com tudo. Quem nunca, né? Acho que foi o estagiário. Inumanos. E teve também a vez que a Marvel tentou dar mais destaque para os Inumanos. Só que ela fez isso, adivinha, acabando com os X-Men. Exatamente. Sempre sobra para eles, para os mutantes. Pô, galera, convenhamos que os Inumanos são importantes, mas não são o primeiro escalão como Vingadores ou os próprios X-Men. O que aconteceu? Numa tentativa de dar mais destaque para os Inumanos,
O Raio Negro, rei dos inumanos, detonou bombas terrígenas pela Terra inteira. Essas bombas, né, elas liberam uma poeira, uma substância que ativa os poderes inumanos em quem nem sabia que tinha. Até aí, maravilha, ok? A premissa é legal. O problema é que a mesma coisa que ativa os inumanos mata os mutantes. Funciona como uma doença pra eles. Morreu o Ciclope, mais uma galera importante dos X-Men. E quando a poeira baixou, literalmente, quando a poeira baixou, né, rolou uma guerra enorme entre mutantes e inumanos. Mas assim, deu ruim, concorda? Pô, imagina. Como é que a pessoa vai pra banca de jornal pra comprar revistas X-Men? Não tem mais Ciclope. Saga do Clone. Mas o erro mais famoso da história da Marvel continua sendo a temida e odiada Saga do Clone, que é um evento lá do Homem-Aranha que deu errado até de todas as formas possíveis. Já trouxe pra vocês aqui no canal, ok? A premissa inicial era simples. Apareceu um clone do Homem-Aranha, do Peter Parker, e a gente precisa entender o que tá rolando. Pô, um clone, do nada. Só que como a ideia inicial era boa, a Marvel optou por tornar esse arco longo demais e a história se perde inúmeras vezes. Cara, você não pode esticar uma história que já tava boa daquele jeito, senão vira novela da Globo. Tem vilão que não é vilão, tem mais de um clone lá do amigão da vizinhança. Tem Peter Parker sendo considerado o Aranha falso. O Peter Parker que você conhece era o Aranha falso, uma verdadeira zona. Com isso, o que você acha que aconteceu com as vendas do Homem-Aranha? Pois é, as vendas desabaram em termos de enredo. O herói levou anos pra se livrar de toda essa desgraça que rolou nessa saga. Foi simplesmente medonho. Agora eu lanço a pergunta pra vocês. No cinema, qual foi a maior desgraça que você já viu da Marvel nos cinemas, nas séries? Manda aqui embaixo, sem dó, tem que soltar mesmo, você tem direito, manda ver. Toca aqui agora, se inscreve no canal, vou continuar cobrindo Marvel, DC. E essa semana eu gravei muita coisa bacana, ok? Tem muita coisa bacana de saga acontecendo. Olha, eu juro pra vocês, as sagas que eu tô trazendo essa semana pra vocês e na semana que vem vai explodir a cabeça de vocês, melhor que o CM. Fica comigo no canal com o sininho ativado. Valeu, galera, fui!